Pronto, tá gravando. Tá, deixa eu compartilhar aqui a tela. Estão conseguindo ver a tela? Sim. Tamanho tá bom? Tá dando para visualizar direitinho? Calma aí que ainda tá com uma tela preta, eu não sei se ainda não carregou. Mas, Não, é porque você tá vendo, você tá compartilhando a sessão. a sessão. Tá dando para ver direitinho? Sim, Sim, mas... conseguimos ver, mas está a tá. partilhar a sessão. Tá ok, Não é o gente? slide, você tá compartilhando o Meet. Deixa eu interromper aqui, acho que... Deixa eu tentar colocar novamente. Peraí, deixa eu puxar essa... Não, tá certo. Agora é só mudar aí de tab. Muda a sua tab para onde queres ir. Exato. Show. Beleza, dando para ver direitinho? Vamos lá. Primeiramente, agradecer aí a presença de vocês novamente. A gente sabe que, novamente, a gente vem numa quarta-feira, né? De um dia de trabalho. E tá aqui para aprender mais um pouquinho da ferramenta. Então, deixar meus agradecimentos a vocês pela participação. Também agradecer novamente ao Edmar e a Kênia pelo convite, né? Para participar aqui do evento da comunidade. Fiquei bastante feliz. E vamos lá para a segunda parte, tá? Do Omni Studio. Na quarta, a gente falou um pouquinho ali do que era o Omni Studio, fundamentos e boas práticas. Falamos dos data mappers, né? Que são os antigos data raptors. Falamos de integration procedure, um pouquinho além do que é cada coisa, né? E hoje, quarta-feira, a gente vai focar um pouquinho no front, falando um pouquinho de FlexCard e OmniScript. Tá? Para iniciar, eu queria só trazer uma revisãozinha rápida do primeiro dia, né? Só uns conceitos básicos ali do que a gente passou, mas para relembrar, né, refrescar a memória. Na parte 1, né, a gente viu ali os Data Raptors, que foi o Extract, Turbo Extract, Load e Transformer. Então, o Data Raptor Extract, ele extrai dados da Salesforce de um ou mais objetos e relacionamentos. O Data Raptor Turbo Extract extrai dados da Salesforce de um único objeto e relacionamentos com a melhor performance, porque ele não tem algumas funcionalidades que o Extract tem, né? Então, o Turbo ele não tem aba de fórmula, não tem a aba de customizar output. O load, que ele insere e atualiza dados na Salesforce de um ou mais objetos, né, que é para criar registro, atualizar. E tem o transform aqui, que a gente até fez ali um exemplo, né, recebendo uma API em XML e transformando em JSON. Então, transforma dados de um ou mais objetos, inclusive de fontes externas. The Integration Procedure são procedimentos do lado servidor que executam várias ações em uma única chamada. Tá? Então, também aí da parte do back-end. Os procedimentos de integração, que são as Integrations Procedures, a gente pode utilizar como fonte de dados para OmniScript, FlexCard e etc., assim como os Data Raptors, tá? Então, Data Raptor e Integration Procedure a gente consegue usar como fonte de dados para popular o front-end. Passando aqui, a gente viu um pouquinho da arquitetura, né? E aí a gente passou aqui por essa camada que era a camada de back-end, Integration Procedure e Data Mapper. E hoje a gente vai passar por essa primeira camadinha aqui, que é a camada de experiência do usuário. E aí a gente vai falar um pouquinho de FlexCard e OmniScript. Começando falando aqui sobre os FlexCards,
Os flexcard ele é usado para a criação de componentes e aplicativos de interface de usuário. Então, mais para a parte de interface, parte visual ali de front-end. Por padrão, um flexcard percorre os registros retornados de uma fonte de dados e exibe a lista de registros em containers chamados cartões. Então, a gente tem ali um Integration Procedure, um Data Raptor, e esses registros ali que foram retornados, a gente consegue mostrar ali no front-end que são os flexcards. Os recursos que a gente tem aqui no flexcard, né? A gente pode fazer uma consulta SOQL diretamente na fonte de dados para preencher o flexcard. Quando eu mostrar a interface, vai ficar um pouquinho mais claro. A gente pode utilizar Apex para fazer. A gente pode utilizar o Apex, né, para popular ali também. Opa. A gente pode utilizar o Data Mapper, que são os Data Raptors. A gente pode utilizar a Integration Procedure, como eu comentei também. Podemos fazer uma fonte de dados customizada. E também podemos trabalhar com a parte de eventos. Tá. Explorando aqui um pouquinho da cara do flexcard que a gente tem dentro dele, aqui nessa abinha de build, quando a gente cria um flexcard, a gente vai ter essas opções aqui. Tá? Aqui a gente pode inserir actions, que são ações, a gente pode usar blocos, né, que é para fazer ali a divisão das informações em blocos. A gente pode usar essa parte de chart, né, que é ali os gráficos, né, da Salesforce a gente consegue mostrar dentro do flexcard. Então, esses gráficos ali padrão, né, a gente consegue utilizar dentro do flexcard. Dentro do flexcard, a gente também consegue utilizar custom LWC, né, LWC customizado. Então, ali um LWC a gente consegue inserir dentro do flexcard, enviar dados para o LWC e também receber dados do LWC dentro do flexcard, então eles conseguem fazer a interação. A gente tem a opção de data table, que é basicamente aquelas tabelinhas, né, que a gente mostra dados. O data table do flexcard, até uma época dessa, só tinha uma limitaçãozinha em um ponto que era, se eu não me engano, era para selecionar linhas do data table. Só tinha a opção de selecionar múltiplas linhas. Não sei se já teve alguma atualização para isso, mas não tinha a opção ali de a gente, quero que o usuário só possa selecionar uma linha da tabela. Não tinha essa opção. Então, ainda tem algumas limitaçõezinhas o data table, mas ajuda bastante. Dá para fazer aquele basicão, né, que a gente faz com tabela. A gente tem essa parte de field output, que é os campos de saída, né, que é basicamente pegar algum dado que a gente tem da fonte de dados, ali um data raptor, a gente vai fazer na prática um pouquinho para ver, e mostrar na tela. E aí vai ter inúmeras coisas, vai ter... a gente vai poder chamar um flexcard dentro do outro também. Então, a gente tem um flexcard, a gente pode ter um flexcard filho, que pode ser chamado dentro de um flexcard pai, e ter ali uma comunicação, tá? Então, flexcard é tipo componentes mesmo, né? Flexcards que são irmãos ali, né? Os dois são filhos, eles se comunicam por eventos, e um flexcard pai e filho, a gente consegue usar o filho ali dentro do pai e fazer a parte da comunicação. A gente consegue utilizar ícones, imagens, menu de opções, tem essa parte de state do card, né, que é basicamente a gente... quando a resposta for X, eu quero mostrar dessa forma, quando for Y, eu quero mostrar dessa outra forma. Aí você meio que faz umas telinhas separadas, e aí você usa essa parte de state, que é meio com as condiçõezinhas, né, para visualização. Tem essa parte de texto aqui, que também a gente pode usar ali para mostrar informação na tela. Ela tem uma carinha um pouco parecida aqui com o Output Field. Também dentro do flexcard, a gente vai ter uma abinha de propriedades.
Essa propriedade aqui a gente pode ver para cada elemento que a gente adicionar lá dentro. Então, adicionamos uma action dentro do FlexCard. A gente consegue, dentro dessa action, vir aqui em Properties e fazer alguma configuração ali. Conseguimos vir aqui no Style e fazer a parte de CSS, né? Customizar ali para colocar uma cor, colocar uma fonte, ajustar um tamanho. Então, a gente tem essa parte de customização também dentro, que é a parte que a gente consegue utilizar CSS de forma mais visual, e também conseguimos utilizar o CSS em código mesmo também, essa possibilidade. Aqui no setup é mais configuração geral do card, dos FlexCards, e aqui dentro é mais essa parte de configuração mesmo. Quero usar um FlexCard dentro de um OmniScript, tem como, mas para isso a gente tem que marcar essa flagzinha aqui, ó, OmniScript Support, para a gente indicar que esse FlexCard ele pode ser usado ali dentro de um OmniScript. Então, a gente pode jogar um FlexCard ali dentro do OmniScript e também fazer interação, tá? E outras coisas aqui de configuração, quando a gente estiver vendo, a gente vai conseguir abrir aqui e ver mais detalhes. Agora, vamos praticar um pouquinho ali na org dessa parte de... Posso fazer uma pergunta? Sim. Posso ter um OmniScript que coleta dados do usuário e depois ele faz um integration procedure de um sistema externo e depois devolve esses dados no FlexCard? Sim. Integrado no OmniScript? Sim. Como a gente consegue usar a integration procedure dentro do FlexCard, a gente consegue chamar uma API externa dentro do OmniScript, da integration procedure, né, ali do back-end, e utilizar essa integration procedure como fonte de dados dentro do FlexCard ou até através de uma action, né? Quero criar uma telinha de consultar fatura, aí coloca 2 campos de input ali, né, para pegar data, um exemplo, pegar as datas da fatura, e aí coloca uma actionzinha que ela seria como se fosse um botãozinho consultar. E aí, quando a pessoa clica em consultar, a gente chamaria a API e mostraria essa resposta na tela. Não sei se é essa a pergunta. Sim, sim. Mas dá para utilizar, chamar fontes externas e utilizar como fonte de dados ou até nas actions do FlexCard também. Beleza, e aí, obrigado. Nada. Aí eu vou levar um pouquinho agora para a org para a gente ver. Até voltar aqui. Tem alguém que não estava na primeira aula e vai querer fazer mão na massa? Porque a gente vai precisar agora de um componente que a gente fez na outra aula, que é um Data Raptor. Então, tem que ter esse Data Raptor para poder a gente fazer a mão na massa ali do FlexCard. Então, se tiver alguém que quiser levantar a mão aí, só para saber. Ou, beleza, vou seguir. Então, beleza. Tem gente aí que não estava na primeira aula, não tem a fonte de dados. Aí, acho que a Kênia passou aqui, né, Kênia, no anexo? Passei, eu vou colar aqui de novo no chat. Tá, que aí basicamente, né, para quem não estava e não tem o componente, a gente consegue importar dentro do ambiente. Então, vocês têm um ambiente já, né, do OmniStudio? Uhum. Então, quem tem o ambiente e não tem só a fonte de dados, você pode vir aqui. A Kênia vai passar aí para vocês o arquivo. Eu vou compartilhar aqui também o link para quem não pegou a primeira aula e quiser criar aí rapidinho, né? Assim, acho não vai que é mais fácil acompanhar muito, né? Mas vou mandar de qualquer forma. É mais tranquilo importar aqui. Então, dá para vir aqui no OmniStudio, né? Pacote aqui do OmniStudio. Vem aqui dentro. Vou mostrar a parte de importar, tá, gente? Para quem não tem o componente. Para quem tem, não precisa fazer isso, tá? Para quem criou o componente que a gente puxa, casos ali da Salesforce, não precisa. Então, vai vir aqui no OmniStudio, aí pesquisa aqui nessa setinha Data Raptor, aí vai clicar. Aí aqui dentro tem uma partezinha chamada Import.
Nesse import aqui, você vai conseguir acessar o seu computador e aí você pega o arquivo ali que você baixou, né? Que vai ser O pessoal que está com a org novo é o Data Mappers, né? vai ser Data Mapper. Exatamente. Aí seleciona aqui o arquivo JSON do Data Raptor, clica aqui, dá um next aqui e salva. Tá? Dá um next aqui. Perfeito. E salva. Então, agora você já vai ter aqui no ambiente esse Data Raptor. Aí a gente consegue integrar agora com o front-end, tá? O nome dele é esse daqui, DR Get Cases Comunidade. Aí vem aqui, pesquisa esse carinha. DR Get Cases Comunidade. Beleza? Então, agora que tem o Data Raptor aí no ambiente, a gente consegue seguir. Tá? Quem fez o Data Raptor na outra aula vai precisar adicionar mais um campo aqui, tá? Então, quem puder vir aqui em Data Raptor, abrir ele, e aí vai precisar adicionar esse campinho aqui, ID do caso. Vou até excluir ele daqui para a gente adicionar novamente. Deixa eu copiar aqui. Eu vou excluir para a gente adicionar novamente, adicionar junto com vocês. Que na outra aula a gente não adiciona esse campo, tá? Então, vem aqui no adicionar, pesquisa aqui, ID, aí pega o ID do caso, tá? No output e coloca aquela mesma saída que a gente estava utilizando, casos, ID, tá? Porque a gente vai ter o ID do caso também, que tem uma parte do FlexCard que a gente vai direcionar para o caso, aí a gente vai precisar ter esse ID. Tá? Deixa eu executar aqui, e aqui vai vir esse campo ID do caso, tá? Quem tiver adicionando aí, tiver algum problema, pode falar, tá? Então, basicamente, é só adicionar esse campo aqui, ID. Ok? Então, vou seguir, tá, gente? Aqui dentro, agora para a gente começar a mexer no FlexCard, vou clicar nessa setinha aqui, vou selecionar a opção FlexCard. Aqui dentro, eu vou clicar em New, para criar um novo FlexCard. Vou colocar o nome dele, FlexCard, Showcases, Comunidade BR. Tá? Normalmente, nome e título, a gente usa o mesmo nome, porque o nome é a forma da gente identificar, né? Aqui nos FlexCards, o FlexCard, né? Para encontrar ele. E essa parte de título é para a gente encontrar ali a parte do LWC do arquivo. Porque, assim, o FlexCard e o OmniScript, por trás, eles geram LWC, tá? Então, a gente vai fazer uma coisa mais arrastando, soltando mais visual, mas por trás, a Salesforce gera um arquivo LWC, tanto do FlexCard como do OmniScript, tá? E aí, para encontrar, é por essa nomenclatura aqui. Então, sempre é bom tentar seguir o mesmo nome para facilitar, depois se você precisar encontrar no ambiente, esse LWC. Beleza. Aqui é o tema, né? Normalmente a gente usa o Lightning mesmo, mas tem esse outro aqui que é mais questão de layout, para ficar um pouquinho diferente o layout do FlexCard. Tá? Autor, a gente normalmente coloca o nome da equipe, né? Que está responsável, a equipe do atendimento, a equipe do comercial, para saber de qual é a equipe responsável por esse FlexCard. Tem essa opção aqui, Child Card, né? Que é para dizer que é um card filho, tá? Então, os FlexCards que têm essa flagzinha marcada, eles são cards filhos. Então, eles podem ser chamados dentro de FlexCards pais, que são FlexCards que não têm essa flagzinha marcada, tá? Hoje a gente vai fazer um exemplo sem card filho, vai fazer um exemplo só utilizando um card mesmo, porque senão acaba ficando um pouco complexo essas transições. Então, a gente vai criar só um FlexCard mesmo. Aqui, descrição do FlexCard, né? Se você quiser utilizar, vou dar um próximo.
Aqui eu vou selecionar qual vai ser a fonte de dados para o meu FlexCard, tá? Aqui vai ter a parte de query, né? Fazer um SQL. Se eu selecionar essa opção aqui e der um próximo, eu vou selecionar só para mostrar para vocês, tá? A gente não vai utilizar essa. Ele vai aparecer aqui para eu selecionar uma consulta SQL mesmo. Select, tal informação, frontal objeto. Então, aqui na descrição ele dá até um exemplo aqui, né? De consulta na base de dados. Pode usar isso aqui? Pode, se você quiser, mas acaba que o Data Raptor ele é mais reutilizável, né? Então, você cria um Data Raptor só e nele você consegue ficar chamando aí N FlexCards, se você quiser. Mas também tem a opção de usar query aqui. Normalmente eu não vejo o pessoal usando, mas tem também essa opção. Eu vou dar um back aqui para voltar. E aqui vai ter todas as outras opções ali que a gente viu. Ó. Tem a Integration Procedure para a gente chamar, que pode fazer aquele exemplo, chamar uma API, como o colega citou aí, e preencher no FlexCard. Tem como. O exemplo que a gente vai fazer hoje vai ser com o Data Raptor, tá? Então, eu vou selecionar aqui Data Raptor e a gente vai buscar um Data Raptor para ser a nossa fonte de dados. Selecionei Data Raptor. No de vocês, provavelmente vai estar Data Mapper, para quem está com a org atualizada. O meu está Data Raptor, que é o nome antigo, e a org não está atualizada, mas pode ser que no de vocês esteja Data Mapper, tá? Selecionei aqui, vou dar um próximo, e aqui eu vou buscar o meu Data Raptor, tá? Então, eu vou colocar aqui, DR, como que era o nome do negócio? Get Cases Comunidade. Tá? Quem colocou outro nome, vai pesquisar pelo nome que você colocou aí, tá? Então, vai selecionar aqui o Data Raptor. Aqui eu já consigo fazer a parte de passagem de parâmetro para ele, mas eu não vou colocar agora, eu vou só selecionar ele, porque eu vou lá na configuração para mostrar direitinho como é que faz, tá? Porque eu acho que fica mais legal de entender. Então, aqui, selecionei o Data Raptor para fonte de dados, vou dar um próximo. Aqui também essa tela é uma telinha ali para fazer algumas configurações de teste e tal. Lá dentro, quando a gente cria, a gente tem todas essas opções, tá? Então, normalmente, eu passo e coloco lá porque eu acho mais visual. Então, vou dar um próximo. Ele está carregando aqui para criar o nosso FlexCard. O FlexCard, gente, ele é mais pesadinho, tá? Então, pode ser... Né, já adiantando que quando a gente estiver desenvolvendo, a gente tem algum problema de cache do navegador, e aí tem que limpar o cache para poder ele atualizar a informação direitinho, tá? Porque assim, às vezes tem problema para ele compilar direitinho as coisas, então às vezes tem que limpar o cache, isso mais na questão de construção, tá? Do FlexCard, porque a gente fica mexendo para lá e para cá, e por trás ele está gerando um LWC. Aí acaba que fica um pouco lento essa parte dele refletir tudo muito rápido. Então tá, criei aqui o FlexCard. Aqui dentro a gente vai ter aquele layoutzinho ali que a gente viu, né? Parte de build, parte de properties, estilo, e a parte aqui do setup, tá? Aqui na parte do setup tem mais algumas opções que acho que não estava lá no slide, que é parte de evento, variável de sessão, tem muita coisa aqui, tem muita opção, tá? Hoje a gente vai abordar algo mais simples, que é o básico do FlexCard, que é só pegar um dado, mostrar na tela, utilizar ali a parte do CSS, mas dá para usar muita coisa, gente. Dá para colocar LWC aqui dentro, dá para usar ele dentro de um script, dá para trabalhar com eventos, PubSub. Então, assim, ele é bem potente. Tanto ele como o OmniScript, eles são ferramentas bem potentes, tá? Então, vou começar aqui para a gente fazer um pouquinho da prática aqui embaixo, na parte de setup. Eu vou vir aqui embaixo. E aqui vai estar o meu Data Raptor, como fonte de dados. Ó, vocês vão ver aqui, Data Source. Data Source é quem é... é quem é a fonte de dados para o meu card. No nosso caso, vai ser esse Data Raptor que pega os casos da comunidade. Só que, quem estava ali na outra aula lembra que para a gente chamar um Data Raptor e conseguir o resultado, a gente precisa passar parâmetro para ele.
né, a gente precisa passar o parâmetro que ele espera receber. Esse nosso data raptor aqui, tá, voltando ali na nossa outra reunião, a gente fez uma consulta para pegar os casos relacionados a uma conta que eu vou passar, que a gente passa o ID. Então, o nosso data raptor, ele sempre vai estar esperando esse parâmetro aqui. Então, ele vai estar esperando esse nosso parâmetro aqui, que é o parâmetro que a gente vai passar de forma dinâmica, tá? Então, eu preciso passar para esse data raptor esse campo, que nem a gente fez aqui na tela, né? Input account recebeu o ID da conta. Então, eu vou copiar aqui essa chave, tá? Ih, tá danado, peraí, gente, meu teclado desconfigurou. Aí, quando eu aperto uma tecla que era para copiar, ele tá tirando aqui. Enfim, deixa eu pegar e copiar normal. Copiar aqui a chave, tá? Vou vir aqui no FlexCard. E a gente tem que passar esse parâmetro para ele, aqui em Setup. Então, vou clicar aqui em Input Map, adicionar um valor. E aqui eu tenho que passar a chave. Chave é realmente a chave, é quem o Data Raptor espera receber. Ele espera receber exatamente esse nome. Se eu passar qualquer outro nome aqui, ele não vai identificar. Então, a chave tem que ser igual, tá? O valor, no nosso caso, a gente vai usar esse FlexCard dentro da tela da conta. Então, a gente vai vir aqui na tela da conta e vamos colocar esse FlexCard aqui dentro, tá? E aí, quando a gente coloca o FlexCard aqui dentro, é que nem o LWC. A gente consegue pegar o ID do registro. Né? Só o fato dele estar ali dentro, ele consegue identificar o ID do registro e pegar para a gente. Para isso, tem uma sintaxe específica, que no caso do FlexCard é parecido ali com o LWC, tá? Então, eu vou colocar abre chaves, fecha chaves, e aqui dentro, record ID. Com isso, no momento que eu colocar aqui dentro, ele já vai identificar esse ID, tá? Record ID entre chaves. Vou descer aqui embaixo, né? A gente tem uma opção para a gente conseguir testar, para ver se está funcionando, que é aqui, ó, teste parâmetros. E aqui eu posso atribuir um valor para o record ID, né? Que é quem passa o valor para o input account. E aqui eu posso passar um ID de uma conta para testar, para ver se realmente está retornando o que eu preciso, sem ter que ativar o FlexCard, botar na tela, né? Sem ter toda aquela burocracia. Então, para isso, eu vou pegar aqui o ID da conta. Tá? Vou pegar aqui o ID da conta. Tá? Normalmente, essa conta Acme, né, ela é padrão da Salesforce, acho que ela vai ter casos, tá? Então, tentem pegar uma conta que tenha casos no ambiente, para poder mostrar legalzinho, né? Então, vou jogar o ID da minha conta aqui, e vou dar esse save e fetch. Quando eu fizer isso, ele vai passar esse ID aqui para o record ID, né? Lembrando que isso aqui é parâmetro de teste só. Então, quando a gente estiver na página mesmo, ele vai pegar isso aqui dinâmico. Aqui a gente meio que está simulando que a pessoa está na página e está recebendo esse ID. Aí eu vou clicar aqui Save Fetch. E aí vou clicar aqui em JSON, só para vocês verem que ele me retornou ali o que a gente tem dentro do caso, de acordo com os campos que a gente passou. Tá? Essa parte aqui de chamar. Alguém teve problema de fazer essa chamada? Alguém que esteja fazendo, conseguiu chamar direitinho? Tá, vou seguir, tá, gente? Então, entendo que todo mundo que está aí na prática conseguiu chamar e ver os casos aqui. Só que aí, se a gente clicar aqui em table, a gente vai ver que ele está vindo como objeto, né? Porque a gente tem aqui um nó casos. E aí, para a gente percorrer isso dentro do nosso FlexCard, é interessante a gente já estar dentro dessa lista. A gente vê que aqui na estrutura de JSON a gente tem uma lista, né? Colchetes abriu aqui e colchetes fechou aqui, né?
uma lista com vários casos dentro. Todos os nossos casos vão estar dentro dessa lista. E aí, para a gente acessar os registros dentro dessa lista, a gente vai vir aqui em Result JSON Path, que nessa parte aqui a gente consegue dizer qual nó específico que a gente quer percorrer nesse flexcard. Nesse caso aqui é casos, né, o nosso nó. Então, sempre pega o nome do nó, que está aí no de vocês. No meu caso aqui é casos, né, no meu cenário. Ai, gente, desculpa. Eu ia dar um Ctrl C aqui. Como meu teclado desconfigurou, ele carregou aqui a tela. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Vou copiar esse nome aqui, casos. E vou colocar para o flexcard e já retornar aqui dentro. Tá? Para poder a gente conseguir percorrer essa lista dentro do flexcard. Para isso, a sintaxe é: abre e fecha colchetes, coloca a posição 0, que é a posição do nosso nó casos, e coloca, abre e fecha, coloca, acho que é entre aspas, não, acho que é, abre e fecha novamente e coloca o nome do nó, casos. Eu acho que é, se eu não me engano é assim, deixa eu salvar aqui para a gente ver. Isso mesmo. Então, abre e fecha colchetes, coloquei 0, com isso ele vai pegar o primeiro nó do casos. Então, no nosso cenário, casos, o nó casos, a gente só vai ter um de fato, e nele vai estar concentrado todos os casos, a gente não vai ter vários nós de casos, entendeu? Então, assim, vai depender da forma que você estruturou seu data raptor, da forma que você precisa fazer. Então, tem várias formas de chegar em um resultado. Nesse cenário específico aqui, nossa estrutura é um nó casos, e dentro dele tem todos os casos. Então, a gente pode pegar aqui da posição 0 e acessar o nó casos, tá? Pode ter cenários aí, talvez no projeto, que não seja dessa forma, que você precisa fazer de outra forma para acessar o que você precisa, tá? Vou dar um save fetch aqui. E agora vocês estão vendo que não retornou mais o nó casos aqui, porque a gente já está dentro dele, né? Não tem mais o nó casos, mas a gente já está dentro dele. Se eu clicar aqui em Table, já vai aparecer também meus casos aqui na tabelinha para visualizar. Tá? Com isso, a gente tem o nosso Data Raptor aqui já trazendo as informações para a gente. E agora vamos para a parte de mostrar essas informações na tela. Tá? Eu vou clicar aqui em Build. E agora vamos puxar um campinho aqui, Output Field. Então, é só clicar e arrastar, tá? Clica, segura e arrasta. Puxa esse campinho para cá, vou até diminuir o tamanho dele, para ficar mais legalzinho. Aqui dentro dele, eu vou dar um nome para esse meu campo. Não necessariamente precisa ser o mesmo nome que está no JSON, né? No nosso JSON aqui, a gente retorna alguns campos. A gente retorna assunto, número do caso, prioridade, descrição, né? Algumas coisas. Eu vou pegar aqui assunto, para a gente pegar aqui assunto, para a gente mostrar ali na tela. Beleza. Vou pegar aqui assunto, vou pegar número do caso, vou pegar prioridade. Esse daqui tá bom. Aí aqui, gente, no nome do elemento não precisa ser o mesmo nome que está no JSON, né? No JSON está retornando para a gente assunto, mas eu posso colocar aqui subject, tá? Eu posso colocar qualquer nome, que é só o nome mesmo do elemento. Aqui a label, que é de fato a label, o nome que eu quero dar. Então aqui eu vou colocar em português mesmo, assunto, e aí ele vai colocar aqui em cima o nome assunto. Então, ele vai dizer que esse campo armazena o assunto. Aqui, placeholder, aqui está como output, mas aqui é um cenário que é quando o usuário entra ali, não tem valor na variável, não tem valor vamos dizer que não está vindo valor no assunto. E aí a gente pode deixar vazio, né? Não retornou valor, posso deixar esse campo vazio na tela, posso colocar 3 pontinhos, posso colocar um nome vazio. Então, vai da preferência de cada um.
Aqui eu vou dizer o tipo do campo. Vai ter data, número, texto, moeda, data. No nosso caso aqui vai ser texto, né, que é um assunto. Então, vou deixar do jeito que está. E aqui um momento importante, que a gente vai fazer um match desse campo que a gente colocou aqui na tela com nossa fonte de dados. Tá? Então, eu vou vir aqui em Output e vou selecionar meu campo. Já vai aparecer aqui uma lista de opções com todos os campos que tem ali na minha saída do Data Raptor. Então, aqui é assunto. Vou clicar em assunto. Então, aqui já está fazendo um match com o assunto lá da fonte de dados, com esse campo aqui, subject, né, que está com o nome assunto. Não necessariamente precisa estar com o mesmo nome, tá, gente? A label é só uma label mesmo, só para mostrar a informação. Então, vou clonar ele para a gente conseguir seguir de uma forma mais rápida. Tem essa partezinha aqui também de texto de ajuda, né, que é para ficar aquele hintzinho, né, que a pessoa, tipo esse daqui, que passa o mouse em cima e consegue ler. Tem como colocar isso aqui, tem como fazer ali outras configurações que a gente vai ver mais na frente, tá? Eu vou clonar esse campo para a gente colocar outros aqui na tela. Para clonar ele, eu clico aqui, ó, nesse carinha aqui que tem um mais em cima. Aí ele vai clonar. Aí eu vou vir aqui no meu clone agora e vou mostrar. Vamos ver outro campo aqui. Tem assunto, deixa eu ver mais o que é que a gente tem. Prioridade. Aqui pode ser qualquer nome, que é só o nome do elemento, eu vou colocar priority, tá em inglês mesmo. Aqui eu vou colocar em português, prioridade. Aqui é só label. Se eu quisesse que não fosse do mesmo jeito aqui do assunto, que aparece o nome em cima, assunto, e embaixo vai aparecer o valor. Aí a gente poderia aqui selecionar essa opção, prioridade, dentro dessas chaves. Com isso, quando a gente coloca assim dentro dessa estrutura, apesar dela ser uma label, ela vai continuar ali sendo uma label. Mas apesar dela ser uma label, ela vai mostrar o valor na própria label. Então, tipo, prioridade alta. Então, ele não vai mostrar prioridade embaixo alta. Ele vai mostrar diretamente a prioridade. Quando eu ativar aqui, acho que vai ficar um pouquinho mais claro como é que ele fica, mas ele não vai ter o nome aqui em cima, que nem o assunto. Ele já vai mostrar diretamente o valor. E aqui, prioridade, eu vou até tirar esse carinha para ficar mais interessante. E aqui eu não preciso fazer match. Eu vou até tirar aqui o campo daqui. Então, nesse caso, nesse cenário aqui, a gente não vai precisar fazer match. Por quê? Porque eu já estou acessando o valor do data source ali da fonte de dados, porque ele está entre essas chaves aqui, tá? Então, não preciso fazer um match. Ele já vai acessar diretamente aqui na label, beleza? Deixa eu adicionar assunto, deixa eu ver mais algum. Clonei de novo aqui. Assunto... A gente tem o que mais? Tem status, né? Vamos colocar o status aqui. Aqui é só o nome mesmo, tá? Não implica. Aqui também só a label, não implica. Vai só mostrar a informação. Aqui em placeholder eu vou deixar esse tracinho mesmo. O tipo é texto. E aqui o assunto eu vou trocar para ser o campo status. Ó, já aparece aqui na opção. Nesse momento, está sendo feito um match do campo status do nosso data source com esse campo de output aqui, status. Então, os valores que tiverem vindo dentro de status vão aparecer aqui, tá? Deixa eu só colocar mais uma coisa para a gente agrupar bonitinho. Vou puxar um bloco desse para a gente agrupar o caso dentro do bloco. E vou jogar esses casos aqui dentro desse bloquinho, tá? Esses campos. E o prioridade ele vai ficar meio escondidinho, porque ele é só label. Quando a gente vê na tela, vocês vão ver como é que fica. E aí, eu vou clicar nesse campo bloco que eu coloquei, tá? Cliquei no bloco. Cliquei em cima, tá? Azulzinho aqui. E aí, ele vai aparecer as propriedades do bloco. E aí, eu posso colocar essa opçãozinha aqui, vou marcar essa caixinha, que é aquela caixinha de, ó, oculta, mostra, oculta, mostra, oculta, mostra. E aí, meio que ela meio que seria o detalhe do caso, né, para expandir. Por padrão, eu vou marcar isso aqui, que é para ela vir fechadinha por padrão, para ela não vir aberta. Então,
os casos vão aparecer fechados na tela e para ver o detalhe a pessoa vai ter que abrir. Só que aí, para isso, é bom que a gente coloque aqui no lugar do nome block o número do caso, né? E aí, para isso, aqui na label, a gente vai fazer um matchzinho. A gente vai procurar o nosso campo aqui, que é o número do caso. Quando eu selecionar aqui, vai aparecer o número do caso aqui, tá? No preview a gente vai conseguir ver isso, quando a gente for aqui no preview, aqui a gente está na parte só de construção, e quando ele expandir, ele vai conseguir ver os detalhes, tá? Vou dar um previewzinho aqui, que ele vai gerar o LWC ali por trás. E fica mais ou menos essa carinha. Então, ele percorre a nossa fonte de dados. Se eu vier aqui no meu Data Raptor, só para a gente ver, são quantos casos que tem aqui? 3, 5, né? Aqui no meu Data Raptor tem que ter 5 casos relacionados a essa conta, né? E, nossa, aqui tá ruimzinho de ver. Eu acho que aqui no próprio caso dá para ver, né? Na própria conta. Deixa eu abrir aqui. A gente vai ver que tem 5 casos relacionados a essa conta, que é o quê? 1027, 1028, 1026, 29, 1049. Então, se a gente vir aqui no FlexCard, a gente vai ver justamente esses mesmos números. E se clicar aqui, a gente vai conseguir expandir para ver informações. E aí a gente consegue ver aquela diferencinha do campo, né? Aqui a gente colocou label, uma label normal, um nome, e aqui embaixo a gente colocou o valor. E no prioridade, a gente colocou já ele direto como a informação, né? Então, a gente está vendo que tem a diferença. Aqui fica assunto, aqui fica status, e aqui ele mostra diretamente o valor, tá? E aqui os outros, cada um vai mostrar correspondente. Vocês vão ver que o assunto aqui está mudando, né? As informações aqui estão mudando, porque ele vai mostrar de acordo com o que ele pegou ali na fonte de dados. Tá? Então, ele percorre aquela fonte de dados e a gente consegue mostrar as informações aqui. Quem está fazendo, conseguiu fazer até aqui? Ruim, pode continuar. Beleza. Então, a gente está mostrando aqui os casos na tela, dentro disso aqui, e aí a gente consegue... vou até colocar um negócio aqui. A gente não vai conseguir testar agora, isso que eu vou colocar, a gente vai conseguir ver só quando eu colocar aqui na tela da conta. Mas aí eu já vou colocar aqui junto com vocês. Depois da prioridade, eu vou colocar uma ação que ela vai abrir o detalhe do caso. Então, aqui na tela, a gente vai ter, aqui dentro da conta, a gente vai ter os casos. Quando eu clicar em ver detalhe do caso, ele vai direcionar para o caso, para o registro dentro da Salesforce mesmo, tá? Então, para isso, a gente vai colocar uma ação. Eu vou vir aqui no build, vou arrastar esse componentezinho aqui, action. Vou colocar ele depois da prioridade aqui. E aqui eu vou colocar um nome, consultar. Aqui é só o nome do elemento, a gente consultar caso. Não, consultar caso não, detalhes do caso, né? Detalhes do caso. Aqui é só o nome do elemento. Aqui é a label do elemento, então aqui é o que vai aparecer de fato ali para o usuário. Eu vou colocar aqui detalhes, o nome detalhes, porque aí quando tiver na tela vai ter esse cantinho detalhes, onde a pessoa vai clicar e vai ser direcionada para o caso que ela clicou, tá? E aí aqui a gente tem algumas opçõezinhas, tipo aqui, ícone. A gente consegue trocar o ícone desse elemento. Então, para isso eu clico aqui em cima dessa lupa. E aqui eu posso pesquisar um elemento, que eu quiser, uma action. Eu vou digitar caso, porque case, né? Aí ele vai me dar algumas coisas relacionadas a case. Aí cada um escolhe aí o que achar mais interessante, mais bonitinho. Eu vou pegar esse primeiro, cliquei em cima dele, vou dar um save. Então, vocês vão ver que o elemento aqui já trocou. Tá uma caixinha do lado, o nome detalhes. E aí tem algumas opções, mostrar com o botão.
Aí aqui a gente tem essa caixinha aqui, mostrar como botão, aí selecionar a variante, né? Neutro, brand, toda aquela questãozinha ali que tem de botão nas Salesforce. Tá? Eu vou deixar assim, como se fosse um linkzinho mesmo. Aqui, se eu quiser ocultar o link e mostrar só a mensagem, tem como. Ou o inverso, mostrar só o link e ocultar a mensagem, tem como. Tá? E aqui embaixo tem a parte de Actions, que é onde eu posso criar ações que vão ser executadas quando a pessoa clicar nesse detalhes. Aí aqui ele já vem uma por padrão aqui, né? Tá? E eu posso adicionar várias aqui clicando nesse Add New. Eu vou usar o que já tem aqui. E aqui eu vou colocar um nome na ação. Tá? Aqui de fato é uma ação que ele vai fazer quando clicar no botão. Aqui eu vou colocar o nome da ação que não implique em nada. Você pode escolher o nome aí. Eu vou colocar abrir detalhes caso. Beleza? No type aqui, a gente tem que colocar um tipo específico, tá? O tipo de ação que a gente vai fazer. A gente tem vários tipos de ação. A gente tem ação de card, que é para fazer ali dentro do card, de data, ação de evento, ação de flyout, né? Que é abrir como se fosse um pop-upzinho ali na tela. Tem a opção de navigate, que é a que a gente vai usar, que é navegar para o registro. Tem a opção de OmniScript, que a gente pode abrir um OmniScript daqui. Então, clicou no botão e eu posso abrir um OmniScript. E tem essa opção Update OmniScript, que é pegar quando o FlexCard está dentro do OmniScript, a gente dá ali um update no OmniScript com a informação do FlexCard. Então, nesse nosso cenário, a gente vai usar o Navigate, que a gente vai navegar para o caso que a pessoa selecionou. Target, a gente tem que dizer qual é o alvo, né, que a gente quer. Aqui vai ter página, aplicativo, objeto, vai ter inúmeras coisas, tá? Dá para explorar melhor, depois quem quiser. Mas aqui no nosso teste a gente vai usar record, porque a gente vai direcionar para uma página de registro, né? Aqui em record Object API Name, eu vou colocar o nome do objeto que a gente vai usar, que é caso, né? A gente vai direcionar para o caso. Vai botar case. Target Action, que aqui eu posso dizer se eu quero abrir uma tela de editar, de view. Aqui, por padrão, ele puxa aquela telazinha padrão do próprio objeto, né? Se a gente colocasse o editar ali, ele ia abrir. No nosso caso, vai ser uma view. Então, a gente vai navegar para um registro do objeto caso e vai fazer uma visualização desse registro, que é basicamente isso aqui, né? Ó, /view. Só que a gente vai direcionar aqui dentro do caso. Então, a gente vai fazer um redirect para cá, /view. Tá? View, target ID. Aqui eu tenho que dizer o ID que a gente vai acessar, né? Para a gente navegar para um registro, a gente tem que dizer qual o ID dele. Para isso, eu venho aqui e seleciono ID. Aqui é o ID que veio no meu data source. Então, se a gente vir aqui, vocês vão ver que a gente tem o campo ID. Cada registro tem o seu. Automaticamente, o FlexCard ele já vai entender que o ID que você colocou aqui é o ID do registro que você está ali no momento, tá? E aqui eu consigo colocar a forma que eu quero que ele abra ali na tela. Eu quero que ele abra na mesma janela. Clicou no caso, e aqui dentro da mesma janela aqui dentro da mesma aba eu já abro, ou eu quero que direcione numa aba nova. Então, a gente tem essa opção aqui. Eu vou colocar para abrir uma nova aba, tá? E aqui, beleza. O tipo de ação que a gente quer fazer. O alvo, né, que é um registro do objeto caso. A gente vai fazer uma visualização. E a gente está passando aqui o ID do registro que a gente quer acessar. Em uma nova tabzinha. Beleza? Quem está fazendo aí conseguiu colocar direitinho? Acho que eu posso até tirar um print desse negócio aqui. Que mais? Quem quiser tirar um print aí também para configurar direitinho. Essa parte aqui a gente não vai conseguir testar agora,
tá? Só quando a gente colocar aqui na página, que eu vou mostrar como é que faz, a gente vai conseguir testar isso aqui. Vou fechar. E aí aqui a gente consegue colocar condição de visualização. Então, tipo, não quero que apareça isso aqui quando o caso tiver em status X, Y, Z. Então, dá para ocultar coisas aqui na tela também, tá? Se precisar. E aí a gente pode, aqui nesse mesmo elemento, clicando em cima dele, cada elemento que a gente clica, ele vai para a propriedade desse elemento, ó, propriedade aqui trocando. Vou clicar na propriedade aqui do nosso detalhe, tá? Na propriedade aqui do nosso detalhe, a gente vê que a gente está no detalhe escaso, né? Que é o dele. E aí a gente vai vir aqui em Style, que é onde a gente consegue customizar. Quando eu clico em Style e eu tenho clicado em um elemento específico, o que eu aplicar aqui vai servir só para o elemento que eu cliquei. Então, aqui embaixo no Style vai ter ícone. Eu posso escolher o tamanho do ícone. Eu quero que ele seja maior. Vou aumentar aqui o tamanho. Que cor você quer o ícone? Eu quero que o ícone seja... vamos botar aqui. Então, puxar um pouquinho para o lilás. Quero que o ícone seja dessa cor. Ele vai fazer. Então, aí você consegue customizar a cor do ícone, do nome aqui também, arrumar fonte, alinhamento. Deixa eu ver aqui a parte do detalhes, né, para a gente mudar a corzinha dele também. Aqui é do ícone. Aqui é do... Cadê? Será que esse aqui é do fonte family? Esse aqui é o do texto. Quando tem label aqui, aí do lado vai ter cor. Aí eu posso também botar diretamente um hexadecimal aqui, tá? Então, se eu copiar o hexadecimal daqui e jogar aqui, ele vai fazer essa troca. Como eu também posso vir aqui, arrastar e escolher a cor que eu quiser, tá certo? Aqui é mais essa parte de cor, mas dá para fazer alinhamento. Eu quero que o texto fique no centro, na esquerda, na direita. A fonte, quero que fique negrito, inúmeras coisas. Então, dá para fazer essa configuração de CSS de uma forma mais visual aqui, tá? Tamanho do negócio, do elemento. Dá para botar muita coisa, tem muita opção aqui, como vocês podem ver, dá para botar borda. E dá para colocar o CSS na linha também. Tipo, dá para você criar uma classezinha do CSS, referenciar ela aqui, como você também pode escrever diretamente aqui a linha de CSS que você quer aplicar nesse elemento, tá? Então, tem muita coisa aqui para você fazer configuração. Normalmente atende, mas se não atender, você pode fazer também o CSS em código e referenciar aqui dentro. Inclusive, acho que é aqui que fica, ó, add custom CSS. E aí você cria classe, N coisas, e referencia aqui, tá? Então, beleza, mudei aqui. E vamos mudar do cardzinho também. Nosso cardzinho, eu vou dar um preview aqui, para a gente ver a carinha dele. O nosso cardzinho aqui, vocês estão vendo que ele não tem cor, né, nas bordas, é a bordazinha simples. Mas se a gente quiser colocar uma cor na borda, alguma coisa, tem como fazer também. Basta aplicar o CSS no próprio componente. E aí eu vou clicar aqui em cima do próprio card, tá, gente? Em cima do próprio card, que eu vou até em cima dele mesmo, o card inteiro. E aí eu venho aqui em estilo. E aqui, ó, vocês vão ver que não está aparecendo mais o CSS que a gente aplicou no outro elemento, porque aqui cada um vai ter o seu CSS do seu elemento. E aqui a gente pode colocar... cadê o... Deixa eu subir um pouquinho aqui. Que borda, né? Eu quero que a borda... Eu quero colocar a borda em cima, do lado direito, embaixo e do lado esquerdo. Então, ele vai ter uma borda nele todinho. Aqui eu posso dizer o tamanho da borda. Vou colocar 10px, vai ficar bem gigante. 10px. 10px não, vou botar menorzinho, né? 1px. Botei 1, não. 1 ficou um pouquinho mais. 2. Pronto. Botei 5. Não, melhor deixar o 2 mesmo. Então, aqui coloca só o tamanhozinho da borda, né?
questão, não sei se vocês estão conseguindo ver que a borda aqui dentro está mudando. E aqui eu consigo mudar a cor da borda também, tá cinza. Ah, quero que a cor da borda seja uma coisa mais chamativa. Então, coisinha mais... Gente, se tiver algum UX aí, me perdoe. O terror do CX e o X aí. Ai, cara, mas pra gente ver o que tem aqui dentro, tá? Então, eu coloquei uma cor mais chamativa pra gente ver que o componente agora ficou com a corzinha aqui do lado, né? E aqui, tamanho da borda, aí border radius, né? Que é aquela parte pra gente arredondar um pouquinho. Vou botar 5px para dar uma arredondadinha. É 5px, isso, 5px para dar uma arredondadinha. E aí dá para colocar várias coisas aqui, tá, gente? Várias configurações. Coloquei algo assim bem mais simples, só para a gente ver. E vou dar um preview. Ele vai gerar novamente aqui o LWC para a gente. Como a gente pode ver, ainda não apareceu nossa cor, né? Como eu comentei, que às vezes a gente tem um problemazinho de cache. Eu vou... Deixa eu ver aqui. Tá aplicado. Eu vou ativar o elemento aqui, tá? Quem tiver aí, vem aqui e ativa para ajudar aí na compilação. Ele demora um pouquinho, gente, porque ele fica gerando e recompilando, às vezes, ali o LWC que ele gera por trás. Dei um ok aqui, deixa eu dar um preview de novo, ver se aí. Ó, gerando. Ver se ele... Faz. Sempre que você fizer refresh na página, ele vai... o data source, ele recarrega, né? Então, ele é chamado de novo. Beleza, agora já... Aqui no preview já tá aparecendo, né? Nosso rostinho chamativo com azul chamativo aqui. Aí, beleza. Tá criado aqui nosso danadinho. E agora vamos botar ele na tela ali da conta. Tá? Beleza? Quem criou aí, conseguiu criar o FlexCard? Quem tá acompanhando? Quem tá fazendo na prática, né? Gente, estão rindo do meu UX aí. Ai, gente. Beleza, ó. Então vamos para colocar na tela agora. Então, vamos vir no registro da conta, né? Abrir aqui, vem aqui no setup, editar a página. E é igual a gente coloca, para quem já é de Salesforce, igual a gente coloca todos os outros elementos, né? Ah, um LWC, um negócio para executar na tela, é o mesmo esquema. Abre a página, só que aqui ele vai ter separadinho um carinha que é para FlexCard. Eu vou digitar aqui FlexCard. E vou arrastar aqui no lugar que eu quero que ele fique, tá? Eu vou botar aqui dentro dessa aba relacionada aqui, FlexCard, só que eu ainda não identifiquei quem é o FlexCard que a gente vai usar, né? Então, aqui do lado, onde tem FlexCard, eu vou escolher o nome do nosso FlexCard, né? Que é comunidade, na FC Showcases Comunidade BR. Vai aparecer o nome dele aqui. Então, basta pesquisar o nome do seu FlexCard aqui. Ele já dá até uma pré-visualizaçãozinha aqui, tá? Então, aqui em FlexCard Name, põe o nome do seu FlexCard, dá um save. Vou voltar aqui na tela. E tá aqui na tela, né? O nosso FlexCard com nossos casos. Ó, cada casinho. E aí, isso aqui tá dinâmico, né? Então, ele pega aqui o ID da página que eu tô passando, vai executar aquele data raptor, vai retornar os casos que tem para essa conta e vai mostrar. Então, se eu abrir uma outra conta aqui que tenha caso... Será que isso aqui tem? Deixa eu ver se essa daqui tem caso. Essa daqui tem alguns casos. E aí ela vai mostrar de acordo com o que eu tenho, né? Nessa daqui ela tem 4 casos. Esse aqui não tem assunto. Não. Então, é dinâmico. Igual ali em um LWC. Ele lê o ID da página, passa para o FlexCard. Quando o FlexCard executa, ele mostra na tela a informação para a gente.
Aí eu vou clicar aqui no cantinho detalhes. Deixa eu ver se está funcionando, que esteja funcionando, né? Acho que eu passei todos os parâmetros certinhos. Vou clicar aqui em detalhes para ver se ele vai direcionar para o caso. E aqui ele abriu uma abinha, tá vendo? E direcionou para o caso que eu cliquei, que foi o 1027. Aí eu vou abrir outra aqui, 1028. Essa daqui é aquela action, gente, que a gente criou com aquelas configurações de direcionar para o registro. Legal. Na primeira aula lá, que teve, Ingrid, lembra que eu te falei que eu tinha ficado com umas dúvidas? Eu falei, vou esperar a segunda aula. Agora eu já tirei todas as minhas dúvidas. Estava um pouco confuso entender assim, o fluxo certo, entendeu? Uhum. Agora... O front-end com o back-end integrando, né? Agora eu já posso colocar conhecimentos em Omni Studio. Aí é isso, gente. Isso aqui é o mais básico, né? Eu coloquei ações bem básicas, mas para a gente explorar um pouquinho do que é que tem, mas dá para fazer muita coisa, dá para trabalhar com evento, botar flexcards ali interagindo. E aí, como o colega perguntou, né? Cada vez que eu executo aqui a página, ele reinicia o data source, ele faz novamente uma busca. Então, de flexcard, a carinha dele é essa daqui, né? Para gente que viu. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida aqui em flexcard. Lembrando que eu estou trazendo novamente, só o mais básico da ferramenta. Tem uma galera aí que já é do OmniStudio, então sabe que dá para fazer muita coisa, que é mais para, às vezes, pessoas que não conhecem, que estão começando a usar agora, ter uma noção do que cada coisa faz, né? Porque a gente entra assim, fica meio perdido. Ah, não sei. Às vezes a gente cai de paraquedas ali num projeto e não sabe onde achar as coisas, né? Então, mais para a gente ter esse norte. Então, aqui de flexcard, se alguém tiver algum ponto. Pode falar, Renata, depois eu falo. Pode falar, fica à vontade. Eu acho que dá para fazer com o próprio... Eu acho que é com o próprio data table, que tem essa parte de paginação, né? Eu acho que é o data table. Eu acho que nesse estilo aqui que a gente fez, não vai ter. Deixa eu ver aqui. Pelo menos eu nunca fiz esse estilo, porque esse estilo é um pouco ali diferente, né? Para ter paginação, normalmente é data table. E aí eu creio que o data table tem, inclusive aqui no projeto a gente tem uns data table que tem a paginaçãozinha. Deixa eu ver se aparece aqui. Lá no data table. É porque assim, a abordagem vai ficar um pouco diferente, né? De acordo com o que você precisa. Deixa eu ver se ele tem aqui o data table. Arrasta para cá. Se eu não me engano, ele tem aqui uma opçãozinha de paginação. Se alguém lembrar aí, quiser me ajudar, mas eu acho que tem um carinha aqui de paginação na configuração do data table. Searchable, row action. E searchable, para botar aquela abinha lá. Um dia desses daqui. Aqui, ó, page size, né? Uhum. Então, permite paginação. Então, assim, vai depender do que você precisa fazer e aí você tem que explorar um pouquinho do que tem lá dentro, sabe? Aqui no projeto a gente tem um data table que a gente utiliza, assim, essa parte de paginação, como também, o data table às vezes não atende tudo que você precisa. Você pode criar um LWC customizado também e utilizar aqui dentro. Então, deixa eu ativar ele aqui de novo. Acho que alguém ia falar, né? Além da Renata. Fui eu, Ingrid. Tira uma dúvida. Eu vi que você criou essa action, e essa action você fez ali todo o mapeamento, puxando ali os dados do datamap que você criou, não foi isso? Isso. Minha dúvida, para fazer essa mesma configuração, para pegar os dados ali, se eu tivesse um Integration Procedure que tivesse pegando uma API de algo externo,
A Uhum. configuração da Action seria a mesma coisa? Mesma forma. Qual é a diferença ali na hora da configuração? A configuração é da mesma forma, só que tudo depende de como você está recebendo os dados, de como o dado está estruturado, tá? Uhum, Você pode aqui no setup, aqui onde a gente colocou Data Raptor, colocar ali sua integration procedure aqui. certo. E aí popular com a resposta dela. Só que aí vai ter esse ponto que eu comentei. Nesse cenário aqui, eu tive que entrar dentro da lista. Então, você tem que ver como a estrutura que você está recebendo, está vindo, se vai dar para usar assim, ou se você às vezes tem que fazer alguma transformaçãozinha ali no meio do caminho, né? Uhum, Para poder utilizar aqui. Mas você consegue chamar um Data Raptor Transform, se caso precise, né? Dentro da Integration Procedure e usar o resultado final aqui já. Mas entendi. dá para usar a Integration Procedure aqui também, como dá para usar a própria Integration Procedure aqui na própria Action. Aqui na própria ação a gente tem a opção aqui de... Aqui eu abri, eu selecionei uma ação de navegar, mas aqui eu não sei se vocês lembram que tem uma action chamada data. Nessa action data, você pode colocar, chamar um integration procedure ou chamar uma outra coisa aqui também. Entendi. Beleza, obrigado. Nada. Beleza, então vamos continuar aqui, ver um pouquinho do OmniScript, tá? O OmniScript, gente, eu já trouxe ele. A gente tem até que horas? Que até às 8, né? Isso. Tá, eu já trouxe ele aqui pronto para a gente meio que debugar, explorar ele, né? Porque acaba que às vezes demora um pouquinho para a gente sair fazendo ali. Então, eu trouxe mais essa prática para a gente fazer mão na massa com o FlexCard e o OmniScript eu já trouxe pronto e a gente vai passar por ele. Eu vou mostrar também cada etapa, cada coisa que eu coloquei lá dentro, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui do OmniScript. Deixa eu só tomar uma água. Falando um pouquinho aqui do OmniScript, o OmniScript, ele fornece um caminho guiado para concluir um processo de negócio, tá? Então, assim, antes de entrar mais no OmniScript, só queria fortalecer um ponto, né, da diferença do FlexCard e o OmniScript, porque às vezes você vai fazer uma coisa e você fica, mas qual que eu uso? Eu uso FlexCard ou eu uso o OmniScript? Então, vai depender do que você quer fazer. Se você quer mostrar, botar ali numa página só para mostrar um dado e ter uma pequena interação, é melhor o FlexCard. Agora, se você quer um fluxo guiado ali para o atendente, para o usuário, o ideal é o OmniScript. Então, o OmniScript ele é um fluxo guiado, então é passo a passo, pré-determinado. Então, a pessoa não consegue pular uma coisa que ela tem que passar. A gente vai ver um pouquinho a carinha dele, aí acho que vai ficar um pouquinho mais claro como é que ele funciona. Então, o OmniScript, ele orienta o usuário em tarefas complexas, então, às vezes você tem uma equipe de atendimento e tá querendo fazer uma contestação de uma fatura. E aí você já tem o fluxo todo mapeado ali de contestação de fatura. Seleciona a fatura. Depois seleciona a fatura e diga aí qual o motivo dessa contestação. Depois disso, faça isso, faça assado. Então, para orientar realmente os usuários aí num processo, às vezes, que é um processo grande. Então, assim, eu atuei num projeto de um cliente que era contestação de faturas. E era um fluxo muito grande, muito gigante. E a gente dividiu ele em vários OmniScripts. Então, a gente tinha o OmniScript principal e tinha vários OmniScripts filhos. Que aí era tipo, para vocês terem uma noção, era tipo uns 12 OmniScripts filhos. Isso em um fluxo só, que era um fluxo para cada motivo de contestação. Então, minha fatura veio com aumento. Então, a gente já direcionava a pessoa para um fluxo ali separado, que era só um fluxo pré-determinado para quem teve aquele problema de fatura com aumento. Minha fatura veio duplicada. A gente direcionava para um fluxo de fatura duplicada. E, às vezes, de lá, a gente direcionava para um fluxo de... precisa passar por uma equipe de segurança, alguma coisa do tipo, né? Antes de autorizar. Então, é mais essa parte de fluxo guiado. Então,
fluxo de contratação de conta, fluxo de contestação de fatura, vai depender aí do segmento da empresa, né? Então, o OmniScript ele também captura detalhes para a implementação de serviço. Então, durante a execução ali do OmniScript, vamos dizer que a gente precisa chamar uma Integration Procedure, que chama o API para consultar, sei lá, a fatura desse cliente em outra base, né? Em outra base externa. E aí, para fazer essa chamada, a gente precisa da informação ali do número da fatura. Então, a gente vai capturando essas informações ali ao longo do fluxo. Peguei aqui o número da fatura da pessoa, preciso do CPF, preciso disso e daquilo, para quando chegar no ponto de consultar a fatura da pessoa, a gente já tem essa informação. E aí a gente vai capturando durante o próprio fluxo. Um exemplo aqui, né, é um cliente que passa por um processo de venda com a escolha de um novo plano. Então, ele está querendo adquirir um plano. Então, aí ele vai lá, faz um fluxo, seleciona o plano que ele quer, faz o pagamento. Então, dá para fazer N coisas. E a carinha do OmniScript é essa daqui. Essa é a carinha do OmniScript. E mais uns pontos aqui sobre ele, é que o tipo, subtipo e idioma de um OmniScript fornece ao OmniScript sua identidade exclusiva. Então, não posso ter no ambiente 2 OmniScripts com o mesmo tipo, subtipo e idioma. Tá? Então, ele vai ter a identidade exclusiva. Agora, se o tipo é X, o subtipo é Y, o idioma é Z, aí o outro, de outra forma, pode. Agora, do mesmo jeito, mesmo tipo, subtipo, idioma, não pode. Porque é a identidade dele. É que nem a Integration Procedure. A Integration Procedure, eu não sei se vocês lembram, que a gente tinha o tipo dela e tinha o subtipo dela. E isso fornecia a identidade dela. O OmniScript, ele já tem mais um parâmetro aqui. Ele tem o tipo, o subtipo e o idioma, que pode ser inglês, português, vai depender da forma que você configura ali o OmniScript. Essa questão que eu falei, né? Apenas o OmniScript ativo pode ter o mesmo tipo, subtipo e idioma. Apenas uma versão de um OmniScript pode estar ativa por vez. Então, o OmniScript, eu até esqueci de falar, né? O FlexCard dele também tem versões. Então, se você quer fazer uma alteração, você consegue criar uma nova versão dele e não alterar a anterior. Então, deixa eu até voltar aqui. Aqui tem a opção aqui, ó, nova versão. Se eu clicar aqui, eu estou na versão 1. Ele vai gerar a versão 2. Então, eu posso ficar mexendo na 2, enquanto o pessoal está em produção usando a 1 aqui. E na hora que eu terminar a 2, eu venho e ativo. Quando eu ativo a 2, automaticamente ela desativa a 1. Da mesma forma no OmniScript. Então, ela vai ter ali as versões e eu só vou poder ter uma versão ativa ali por vez. Só vou poder ter ali uma versão ativa por vez. Então, posso criar várias versões, cada um ficar mexendo numa coisa depois ativar. Só que aí acontece isso. Se você tem 10 versões, você pode ter 10 versões ali, vai ficar no histórico. E aí você ativa essa versão, automaticamente ela vai desativar a outra, que estava lá. E a que você ativou, ela vai dominar. Tá? Uma boa prática que é essa, né? Se for fazer alteração em um OmniScript, crie uma nova versão. Né? Isso não só para OmniScript, FlexCard também e Integration Procedure também. Data Raptor não, porque o Data Raptor não tem versão. Mas OmniScript, FlexCard e Integration Procedure, a gente pode criar versões, fazer as alterações nessa versão e ativar. Tá? Porque aí você também mantém um histórico ali de alterações. A versão do OmniScript ativa em produção permanece em vigor enquanto você trabalha em uma nova versão, tá? Então, vou fazer um deploy para produção ali de um carinho, de um OmniScript. Tem que ter esse cuidado, porque se você fizer o deploy desse seu OmniScript já ativo, ele vai sobrescrever, né? Ele vai desativar a versão que estava em vigor lá e vai ativar a sua. Agora, se você quer, não, quero mandar primeiro e depois
e depois ativar. Aí você tem que mandar ele desativado. E aí depois você vai lá e ativa. Então, tem essa questão que você mandar ali já ativa, ele já vai direto e desativa o que estava lá. Então, criação de OmniScript, ele vai ter essa carinha aqui, ó. Bem parecido com o FlexCard, né? Nome do OmniScript, o idioma, o nome é a label, né? Então, você pode colocar aqui espaço, o que você quiser. E aqui a gente vai ter o tipo, subtipo e idioma, que são as 3 coisas que definem a identidade dele. Então, o tipo aqui, normalmente, a gente usa a equipe que tá ali, equipe atendimento. Então, o tipo é atendimento e o subtipo é algo descritivo ali do que é que esse OmniScript está fazendo. Esse aqui, subtipo é dita conta. Idioma aqui está em inglês. Então, assim, isso aqui que identifica o OmniScript. O nome é mais para você encontrar ali, para pesquisar, né? E também, às vezes, você quer botar uma nomenclatura mais detalhada. E tem essa abinha aqui de descrição também, que você pode descrever um pouquinho do que seu OmniScript faz. Então, vamos praticar. Eu já trouxe aqui um fluxozinho pronto, e aí a gente vai passar por ele, tá? Eu vou vir aqui nessa setinha, vou vir aqui OmniScripts. Aqui eu vou conseguir ver todos os meus OmniScripts. A gente tem aqui o Comunidade de Brasília. Eu não vou nem pesquisar aqui, mas dá para pesquisar aqui, tá, gente? Vou selecionar o carinha aqui. Tá bom, deixa eu abrir. Tá. Essa é a parte do desenvolvedor, né? Do OmniScript. Mas a gente pode colocar ele na tela, igual a gente fez aqui com o FlexCard. A gente pode colocar ele aqui na tela, pode chamar ele a partir de um botão. No botão dessas actions padrão, né? Pode clicar e chamar um OmniScript. Então, tem várias formas ali de você chamar o OmniScript, como você pode diretamente botar aqui na tela. O fluxozinho vai ficar aqui, tá? Vai depender da forma que você quer estruturar no ambiente. Essa tela aqui, ela é a de desenvolvedor, né? Igual a gente usou aqui no FlexCard para desenvolver. E aqui no Preview a gente consegue fazer o teste. E aqui ele pede um parâmetro, que é o... Ele pede aqui o Context ID, né? Que é o ID de contexto. Então, eu vou copiar aqui o ID dessa conta, só para a gente conseguir testar. Toda vez eu esqueço, aperta aqui onde eu não devo apertar. Copiar aqui o ID da conta, a mesma conta que a gente está usando para fazer tudo. Eu vou copiar o ID dela e vou colocar aqui. Então, aqui a gente consegue, de fato, executar o fluxo. Então, ele realmente, o que eu executo aqui, eu consigo fazer alteração na base de dados, tudo, nos meus testes aqui. Então, tá com um problema em produção. Posso criar uma versão desse negócio aqui, ou um clone dele, e aí pegar e ficar debugando aqui. Aqui eu tenho toda uma estruturazinha de... Vou até limpar aqui para mostrar para vocês. De debug. Então, eu joguei o ID dessa conta aqui. Então, esse OmniScript ele vai executar nesse contexto. Então, vocês vão ver que aqui, o primeiro step desse OmniScript, desse fluxo, é o motivo do contato. Então, vocês vão ver que ele já colocou aqui, ó, bem-vindo, Acme, que é o nome dessa conta. Então, ele já pegou aqui o ID que eu passei, tá? Deixa eu até pegar uma outra conta aqui. A outra que eu tinha visto. Pegar o ID dela só para mostrar que se eu colocar essa outra conta aqui, executar novamente, ó, bem-vindo, Ingrid N. Então, ele executa de acordo com a página também, tá? Então, deixa eu voltar aqui o ID antigo. Deixa eu só limpar aqui para a gente conseguir ver bonitinho. Então, aqui, ao entrar, vocês vão ver que executou um data raptor aqui, tá vendo? Que para esse data raptor, aqui em request data eu vejo que eu passei para ele. Eu passei o ID da conta, que é o ID do contexto. E ele me retornou
as informações com o nome da conta e de outros campos se eu precisar, tá? Estou mostrando aqui mais para vocês verem que tem como eu debugar toda a passagem de parâmetro que eu enviei, o que eu recebi. E o DataRaptor, o OmniScript, ele gera um data.json. Então, tudo que eu vou passando, ele vai ficando registrado aqui dentro. Então, vamos fazer... Se eu clicar aqui em troca de plano, ele vai direcionar para uma tela de troca de plano. Se eu voltei aqui e cliquei em cancelamento, ele vai direcionar para uma tela de cancelamento e vai fazer um fluxo de acordo com o que eu configurei, tá? Eu vou vir aqui para essa tela de cancelamento. Deixa eu ver aqui se não tem nada no meu e-mail. A gente vai fazer um testezinho aqui de um fluxo. Vocês viram que eu vim aqui e cliquei em cancelamento. Eu estou querendo cancelar meu plano. Informa o motivo que você quer cancelar. Se eu tentar seguir aqui, ele não vai deixar, porque eu coloquei esse campo como obrigatório. Se eu tentar botar 3 caracteres, ele não vai deixar, porque eu coloquei também uma configuração que tem que ser no mínimo 10. Então, eu vou colocar aqui cancelamento. Vai me deixar seguir agora, porque atendeu o critério. E veio para essa tela aqui. Você confirma que você quer cancelar a conta, né? Tem certeza que deseja cancelar? Aí eu vou dizer, não tenho certeza. Eu vou clicar aqui, que eu não tenho certeza. Aí ele vai me pedir um e-mail. E aí eu vou vir aqui e vou botar meu e-mail. Ô, danado. Toda vez eu clico no lugar errado. Deixa eu pegar aqui meu e-mail. E aí eu vou colocar aqui, ó, meu e-mail é esse daqui. Vou dar um próximo, o que que esse script vai fazer? Ele vai gerar um caso de solicitação de contato e vai enviar um e-mail para esse e-mail que eu coloquei aqui. Vou dar um próximo. E aqui, a solicitação de contato. Um dos nossos agentes entrará em contato em, no máximo, 1 hora. E criou esse caso aqui, 1402. Vou dar um próximo e ele vai enviar o e-mail. Se eu vier aqui, agora já é para ter mais um caso, né? Deixa eu dar atualizadinha aqui na tela. Dá um Ctrl F, ver se meu caso está aqui. Ó, 1402, já está aqui. E o caso, o assunto é o quê? Solicitação de contato, tá? Se eu abrir esse caso, vocês vão ver que ele foi criado agora. Então, ó, criado. Cadê a data da criação? Dá para ver aqui? Enfim, mas dá para ver que ele foi criado agora, né? Just now aqui. Então, criou esse caso. E eu enviei um e-mail para mim aqui. Olá, fulaninho. Registramos o seu atendimento através do protocolo. É que eu mandei o ID do caso, né? O número do caso. E em breve um de nossos especialistas entrará em contato. Beleza, isso foi um fluxo que eu fiz. Mas vamos dizer que eu quero fazer, de fato, o fluxo de cancelamento. Rodei de novo, vou colocar aqui. Quero cancelar. Motivo, porque eu quero cancelar mesmo. Cancelar. Dá um próximo. Tem certeza que quer cancelar? Vou dizer, tenho certeza. E aí, agora ele vai informando que um caso foi aberto na Salesforce, tal. E aqui o número do caso. Criei mais um caso, 1403. Se eu vier aqui agora, né? Vou recarregar a tela. E aí, como até o nosso colega perguntou, o DataSource executa de novo. E aí, agora o nosso caso vai ter aqui, 1403. E agora o assunto desse caso é o quê? Cancelamento. Se eu abrir ele aqui, a gente vai ver que esse caso foi criado agora. Just now, tá? Nesse cenário aqui eu não botei para enviar e-mail não, mas daria também se quisesse colocar ali para fazer envio de e-mail, tá? E aqui vou mostrar um pouquinho da configuração, né? Falta um pouquinho de tempo para a gente sair. Mas aqui a carinha dele vai ter as actions, que aqui eu posso puxar DataRaptor, extract, né? Onde você vai estar datamapper post, transform. Nossa, dá para fazer muita coisa. Enviar e-mail, chamar API, chamar Integration Procedure, Navigate Action, que é navegar de página, né? Eu estou na conta, mas criei um caso durante o fluxo e quero direcionar já para o caso. Tem como eu já direcionar direto para o caso, depois de criar. Set erro, que é ali para fazer um controle de erro. Que é tipo, fulaninho não digitou um... vamos dizer que eu tenho um campo de input aqui, cadê? Por aqui tinha, né? Deixa eu ver. Eu não quero que fulaninho digite a letra A. Vou botar uma coisa bem fictícia. A letra A aqui no motivo do cancelamento. Não pode conter A. Aí eu posso colocar um set erros.
um carinha desse aqui, que aí ele vai ver, toda vez que a pessoa botar a letrinha A, vou até desativar para a gente conseguir ver melhor, eu não vou deixar a pessoa passar. Então, o set erro, se cair no set erro, ele não deixa a pessoa seguir o fluxo. Se eu puxar um set erro para cá, aí aqui eu coloco uma conditional view nele, né? Quero que entre aqui quando fizer tal coisa, quando vier tal valor, um valor que não é para seguir. O set erro vai travar. E aqui eu consigo, nessa parte aqui, element erro map, eu consigo dizer qual o campo que está com erro. Então, eu consigo pegar esse campo aqui, aí eu boto, o nome dele é motivo do cancelamento. Aí eu posso vir aqui e dizer, ó, no campo motivo do cancelamento, eu quero que mostre uma mensagem aí para o usuário, dizendo, ó, você não pode seguir por isso, isso e aquilo, você não atendeu tal coisa. Tá? Então, o set erro é mais para isso, que é para travar o fluxo ali e evitar erros, né? Tipo, a pessoa não pode seguir porque ela botou, às vezes, uma informação inconsistente ou não. Então, set erros para isso, set values, mesma ideiazinha ali da integration procedure, né? Para a gente configurar valores. Então, inclusive, até usei set values aqui só para atribuir valor. Até eu botei aqui uma condição. Ó. Se a pessoa veio do step aqui, confirmar cancelamento, e no cancelamento, confirmação, ele digitou sim, que queria cancelar. Aí o que é que eu fiz? Eu coloquei para o assunto receber cancelamento. Se ele veio do ajuda, veio do aqui, que ele não queria cancelar, né? Se ele colocou, não queria cancelar ali meu plano. Eu venho aqui no assunto e coloco, ó, solicitação de contato. E aí eu chamei o Integration Procedure aqui embaixo, que a gente já viu no back-end, Integration Procedure. Passei para ela aqui os parâmetros por input. Marquei essa caixinha Send Only Extra Payload, porque eu quero que ele envie só esses parâmetros específicos. É algo muito importante, gente, durante aí os fluxos, a gente marcar essa caixinha aqui. Porque se a gente não marca essa caixinha, o Integration Procedure e o Data Raptor, né, ele vai receber todo o contexto do fluxo. E aí, se você está executando um fluxo grande, o JSON aqui, ó, tudo que você vai passando vai gerando um JSONzinho aqui. Esse carinha vai crescendo. E aí, você está com um negócio gigante aqui de JSON. E aí, você pega e fica passando tudo para Integration Procedure ali, sendo que você não precisava. Eu não preciso passar o fluxo todo o contexto do que eu executei para ele. Não, eu quero passar só as informações que eu vou usar. Porque isso aí impacta em performance, tá? Então, se para todo elemento que eu vou usar, eu fico passando o contexto inteiro, vai chegar um momento que vai pesar o sistema. Então, é bom sempre a gente tentar manter limpinho. Marcar sempre para enviar apenas o que você quer enviar. Evitar enviar o contexto inteiro do JSON, porque vai ficando algo muito grande, dependendo do tamanho do fluxo aí, pode dar problema, tá? E aqui mais steps, né, que são esses stepzinhos aqui, que eu só venho aqui e arrasto esses carinhas. Cadê aqui? É o step. Então, aqui, vou mostrar rapidinho, né, que já deu nossa hora, mais 2 minutinhos. Só peguei e arrastei aqui, ó. E aqui dentro... Oi? Tá tranquilo. Só mais... Eu ainda tenho mais 12 perguntas, Ingrid, pode continuar. Só mais 3 minutinhos, só para eu mostrar como é que eu criei aqui, né? Então, arrastei um step, aí aqui dentro eu vou ter os campos, né? Que vocês viram que tem campo de input. Já tá limpo aqui. Campo de input, que foi o que eu fiz ali. Eu vim aqui, peguei, ó, tem checkbox, várias coisas. LWC que eu posso chamar dentro, data, file. Gente, essa parte de file aqui é muito boa mesmo, que é tipo assim, ó. Deixa eu só botar aqui. Já tem pronto aqui, eu posso anexar arquivos. Então, eu só clico aqui e upload files, ele vai no meu computador, aparece aquela janelinha, eu seleciono os arquivos que eu quero e posso salvar na Salesforce. Então, essa partezinha aqui é muito legal, que é tipo só arrastar e soltar aqui e eu consigo fazer upload de arquivo. Tá. Voltando aqui, vai ter várias coisas, vários tipos de campo, URL, telefone. Ó, tem telefone... tem e-mail, né, que é o que eu usei ali em cima. Input, né, campo de input de e-mail. Aqui eu consigo dizer se o campo é obrigatório, se ele é só leitura. Campo e só leitura, o usuário só consegue ler, ele não consegue digitar.
valores por padrão. Aqui no e-mail eu consigo usar regex, né? Aqui na parte de validation. Dependendo do regex, eu consigo usar, né? Que é aquelas validações ali de e-mail para não quero que a pessoa digite um e-mail assim, assim, assado. Você consegue colocar o regex por aqui, assim, ó. Jogou aqui, né? Você consegue colocar, só não suporta coisas muito avançadas, tá, gente? Então, é regex mais simples, não tão grandes. Aqui no próprio elemento ele já fala que se for algo muito pesado, ele não suporta. Então, é mais rejexinho pequeno, tá? Então, aí tem essa partezinha aqui, Help Options, que é para aparecer o hintzinho para o usuário, você colocar uma mensagem, e aí ele passa o mouse e lê, ó, até já ficou aqui no e-mail, ó. Então, você consegue colocar a posição do hint, dá para fazer várias coisas mesmo, tá? Deixa eu ver aqui no Explorar se tem mais algo interessante para mostrar. O e-mail, né? O envio de e-mail também, ó. Eu só peguei um elementozinho desse aqui, ó, digitei aqui e-mail. Ele tem ação de e-mail. Então, consigo vir aqui e jogar. Aqui, dentro da Integration Procedure também eu consigo. Então, consigo referenciar um template. O exemplo que eu fiz foi sem template, né? E aqui eu passo os e-mails que eu quero. Pode ser um e-mail só, pode ser uma lista de e-mails. Aí aqui o subject do e-mail. Inclusive, eu vou até abrir aqui o que eu fiz, né? Para a gente ter uma noção. Aqui, ó. Para quem eu quero enviar o e-mail? Vocês estão vendo que eu coloquei entre porcentagem, porque aqui eu estou acessando no JSON do OmniScript o e-mail, que eu capturei aonde? Onde é que eu capturei o e-mail aqui? Não sei se vocês lembram dessa tela. Step de ajuda. Step ajuda, e-mail. Se a gente ver aqui, ó, Step ajuda, e-mail. Então, com essa sintaxe eu consigo ler. Outro ponto interessante aqui do OmniScript é que ele executa na sequência. Tá? Então, ele vai executar isso, depois isso. Se atender a condição que eu coloquei aqui na conditional view, ele vai entrar aqui, se não atender, ele vai pular, e assim sucessivamente, tá? Então, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Tem a opção de reiniciar o OmniScript, tem. Acho que tem algumas gambiarras que você consegue voltar para o step, mas, assim, né, o ideal é você ir voltando a um ali, se você precisar. Mas tem até do lado ali, ele coloca um caminho que você consegue clicar e voltar direto para o step. Às vezes, se você quiser fazer algo automático, tem uns jeitos assim de fazer. Enfim, aqui no envio de e-mail eu só fiz isso, gente. Arrastei aqui o elemento, passei o e-mail que eu quero, coloquei aqui o assunto, ó, solicitação de atendimento, vocês vão ver o que foi que eu recebi. Aqui embaixo, coloquei registramos seu atendimento, ó, entre porcentagens, case number, porque com isso eu consigo ler no JSON a informação. E sempre importante ver os nós que tá. Vocês estão vendo que o nome da conta eu tive que entrar dentro do nó account. Eu botei account, name. Quer dizer que eu estou entrando no nó da conta. Então, basicamente isso, tem muita coisa aqui, alerta, toast. O OmniScript é muito completo. Eu consigo chamar outros OmniScripts aqui dentro também, né? Aquela mesma lógica. Tem o OmniScript pai e eu consigo chamar os filhos aqui dentro, tá? O que identifica se um OmniScript é filho ou não? Aqui no setup a gente vai ter essa flag aqui, reusable. Se essa flag estiver marcada, quer dizer que esse meu OmniScript é filho. Então, dentro de um OmniScript que eu não tenho essa flag marcada, eu consigo vir aqui, tem uma abinha aqui que é OmniScripts, e consigo jogar aqui dentro, né? Esse daqui. E detalhe, só vai aparecer aqui nas opções os OmniScripts que tem essa flagzinha marcada, tá? E eu não posso chamar um filho dentro de um filho assim de forma nativa, né? Tem jeitos de chegar nas coisas, mas por padrão, assim, normal, não tem como eu pegar um OmniScript que é filho e ficar chamando outro filho lá dentro, de forma nativa, né? De outras formas, tem, mas aí vai depender da necessidade de cada projeto e tem que ver se atende, tá? De OmniScript, é isso, gente, tem muita coisa. Eu trouxe mais um exemplozinho de um fluxo guiado para vocês verem como é que funciona. E na tela também a mesma coisa. Eu posso ativar aqui, vir aqui na página, eu vou só mostrar onde é que põe.
E ele vai ter um carinha aqui, OmniScript. E ele vai ter aqui OmniScript, mesmo jeito do FlexCard, tá? Vai ter o carinha aqui, arrasto para cá e depois escolho o nome do... Vou até fechar aqui, tá? E depois escolho o nome do script lá. E aí ele vai aparecer na tela que nem o FlexCard, tá? Então, de OmniScript é isso. Vou abrir um pouquinho aí para dúvidas, que acho que já deu... Passamos 9 minutinhos, né? É muita informação. Mas eu tenho... Pode falar, Ken. Não, pode falar, Dilma. A minha dúvida, assim, não é muito referente ao conteúdo, não, porque eu vou ter que assistir os vídeos de novo, vou ter que refazer, sou bem lenta, então eu acabo que tenho que ver, voltar, ir, vem, ler e vai, vou ter que acompanhar, mas eu consegui pegar muita coisa, eu até falei para a Ingrid aqui que umas dúvidas que eu tinha na primeira aula, de entender, assim, né, como eu poderia usar o Omni Studio, hoje eu consegui compreender. A minha dúvida assim, é mais fora, nem sei explicar um pouco assim, mas não necessariamente para a Ingrid, pode ser para todo mundo aí que já trabalha com o Ministério. É porque, assim, é uma dúvida pessoal. Às vezes a gente está na nossa área, a gente quer aprender uma coisa nova, eu estou a fim de ir para... Quero estudar LWC. Para mim, assim, nada é fácil, para mim tudo é difícil, mas olhando para o Omni Studio, eu acho mais fácil do que desenvolver em LWC. Vamos desenvolver em Apex. Agora eu vou migrar para a MuleSoft. E aí, às vezes, a gente pega aquilo, estuda, e aí a gente não consegue ver o desafio do dia a dia de trabalho ali, sabe? Porque a gente olhando assim, parece... É difícil, mas às vezes a gente compara com outras coisas, acha um pouco mais fácil. Mas, assim, se eu resolvo mudar hoje para a área de Omni Studio, consigo mudar de projeto, começar a pegar histórias nisso. Qual é o desafio, assim, que você fala assim, caraca, velho, por que eu estou dentro disso hoje? Porque eu resolvi trabalhar como Omni Studio. Qual é a maior chatice, assim, que você pode falar? Porque às vezes tem gente que está pensando em migrar e quando você fala, não, eu não vou para essa área. Eu falo por mim, assim, que eu vou pensar em estudar MuleSoft porque eu não quero passar por determinadas... Quero ficar um pouco mais escondida. Aí você pergunta para a galera que trabalha com MuleSoft, não, que não tem nada a ver. Você vai se deparar com essas outras questões. Você entendeu mais ou menos minha pergunta? Ou não? Ficou confuso, né? Assim, ficou um pouquinho, mas deu para entender. Mais ou menos, é que eu também sou meio perdida. Mas, assim, eu acho que tudo tem seus desafios, né? Vai desenvolver no código, vai desenvolver no Flow, tudo a gente tem desafios. E é como a Monique comentou aqui no chat, né? Que ela... Não sei nem porque ela não está falando no microfone, está falando aí no chat. Fala para não atrapalhar. Aí... É como a Monique comentou aí, né? A gente vê mais no... A dificuldade é mais no projeto, né? No dia a dia, que é você bolar soluções, né? Vai ter um problema, você vai ter que bolar uma solução com o que você tem para resolver aquilo. Vai bater em limitação, vai. No meu primeiro projeto de Omni Studio, ninguém sabia de nada, então era tipo assim 5 devs lá, e não sabia de nada de Omni Studio. A gente se juntava para montar a arquitetura, mais ou menos, de como é que a gente ia fazer. Aí Corria atrás. Como no estúdio não dava para fazer. Aí tinha coisa que... não, por padrão não dá para fazer. Tipo, essa limitação que eu comentei aqui. Chamar um card filho dentro de outro. A gente lá, nesse projeto, a gente precisava. Porque a gente estava a gente saía do fluxo principal, entrava no fluxo... Aí, vamos dizer... aumento, fatura duplicada. Recebi fatura duplicada. E de lá eu precisava sair para outro fluxo que também era filho.
E aí eu não posso sair de um reusable para outro reusable. E aí a gente tinha que bolar soluções que, no nosso caso, a gente usou um flexcard e colocou, a gente consegue usar omniscripts soltos ali dentro dos flexcards. Então a gente usou os omniscripts ali dentro do flexcard, que a gente precisava meio que fazer uns loops, sabe? Sair de um script para outro, depois ir para outro, voltar para o pai. Eram umas coisas assim bem estranhas. E aí a gente colocou tudo ali dentro do omniscript e mandava evento. Disparava um evento para fechar o Omni, abrir o flexcard e entrar no script. A gente mandava o nome, né? Ó, agora vai entrar no script X, que a gente tinha tipo uns 12. Vai entrar no script X. Ele disparava, entrava. E a gente transitava de omniscript filho para omniscript filho assim. Só que aí a gente perdia o contexto, porque a gente não estava fazendo uma coisa nativa da ferramenta, né? E aí a gente tinha que sair correndo atrás das coisas. Entendi. Eu acho que a maior coisa, assim, a curva de aprendizado, como a Monique comentou, ela pode até falar mais sobre isso, eu achei mais tranquila. A curva de aprendizado no OmniStudio é mais tranquila. Depois, se você entende o que cada ferramenta faz ali, beleza. Agora, o mais difícil é bolar soluções para os problemas reais, assim como qualquer outra ferramenta, né? Que a gente tem essa... A curva de aprendizado do básico, né? Porque depois, para resolver os grandes problemas, aí é a experiência mesmo, apanhando, né? Na experiência você vai aprendendo. Entendi. Eu ia trabalhando com pessoas como também, tu, né? A gente se ajuda demais. O bom é que a gente já sabe quem chamar, ó, se a gente precisar de alguma ajuda aí, Odmar. Ou MiniStudio. Já sabe, né? Pode chamar, pode me chamar, pode chamar a Monique. A Suzane não está aí, não. A Suzane fica escondida, mas a Suzane é uma das mestres aí em OmniStudio. Ela que começou nesses negócios aí de ferramenta, mas ela fica se escondendo aí, não quer participar das coisas. Low profile, low caramba. Totalmente low profile, mas assim, muito fera também no Omni. Mas é isso, né? A experiência, né? Então, quanto mais tempo você trabalha com a ferramenta, mais você vai saber, às vezes, bolar uma solução. Às vezes tem uma fórmula que não tem nativa, às vezes a gente tem que, tipo, a gente tem a opção de chamar uma classe Apex, mas a gente evita. Então, vamos tentar bolar aqui uma fórmula com o que a gente tem. Né? Se eu não me engano, era a fórmula de que a gente precisava? De contar caractere. No negócio não tem. Pelo menos não tem, não sei se tem agora. E aí a gente bolava lá umas ideias, transformava numa lista, cada letra, né? E os índices a gente contava o tamanho da lista. Só dessa informação de vocês falarem que a curva de aprendizado é menor, porque às vezes alguém que está num projeto não sabe se vai, tem uma oportunidade de ir, a pessoa fica morrendo de medo de ir, porque não vai conseguir pegar. Porque assim, como a gente fala, você chegar e já desenvolver algumas coisas assim em Apex ou em LWC, quando você não sabe o que o projeto te espera, a curva é maior. Então, às vezes, a pessoa está com medo, mas ela vai e sabe que vai se virar de alguma forma, né? Estudando muito, né? Eu ia falar isso, não é só pegar o básico ali, vai quebrar a cabeça todos os dias estudando, não tem como correr. Não tem como. Aqui o pessoal que tá, não sei quantas pessoas tem novas, assim, iniciando os estudos no Salesforce, vocês estão um tempinho, porque a gente que não muda muito, sai do core, sempre começa, indica pelo core, né? Começa ali na base e vai pro flow, vai pro Google. Hoje, dá para iniciar tirando um pouco mais o centro do core e focando mais na parte do Windows, ali do Omni, ou ainda o core é um caminho de entrada ok? Porque depois tem tudo isso, né? Você aprende uma coisa, depois tem que fazer a curva de aprendizado para uma outra ferramenta que já está em voga há um tempinho já, ou tá vindo com tudo. Dá para começar pelo Omni fazendo pouca coisa, compreendendo bem mais básico o core do que quando a gente começou a estudar, porque antes o core a gente tem que conhecer bastante, né? Eu acho assim, que tem que conhecer, principalmente para mexer com o Omni, né? Tem que conhecer algumas coisas são mais básicas, né? Tipo, tem que saber essa parte de DML, né? Manipulação de dados, tem que saber fazer consulta, SQL de uma forma assim, mais desenrolada, tem que saber dos relacionamentos ali que a gente tem entre objetos, né? Para também não chegar no Data Raptor e botar um monte de objetos, sendo que o negócio tinha um relacionamento e você era só acessar o relacionamento, sabe? Então, acho que esses conhecimentos
às vezes a gente está ali num Data Raptor, alguma coisa, bate numa regra de validação, então a pessoa tem que ter essa ideia do que é uma regra de validação na Salesforce, para saber procurar, para saber identificar também quando dá problema. Mas, assim, eu acho que não se compara com a parte de código, né? Mas a parte de flow acaba complementando bastante, porque essa mesma ideia, o flow, a gente tem o Screen Flow, né? Que é um flowzinho meio guiado também. Lembra um pouco ali do OmniScript, né? Então, tem coisas ali, conhecimentos, para quem já tem a experiência ali do funcional, acaba desenrolando melhor, acaba pegando bem mais rápido. Mas, para quem está entrando, não tenho tempo de aprender tudo ali da parte funcional. Aprenda o básico, mexer com dados, fazer consulta, entender dos relacionamentos que a gente tem, entender o que é uma regra de validação, o que é um record type, essas coisas mais da estrutura, né? Meio que o básico de funcional que os devs conhecem, né? Que quando o dev conhece muita parte do caso dos relacionamentos, mas não conhece a fundo várias coisas do funcional, porque é outra vertente. Então, conhecer o mesmo que um dev conhece para ir para a parte de Omni já é o suficiente a fundo no Omni ali, né? Acho que sim. Não sei o que a Monique acha. Fala aí, Monique. Eu concordo com isso. Tem que ir para essa base mesmo do que se jogar de cara. Porque quando eu entrei, eu vim de comércio exterior, atuei 10 anos com isso e resolvi largar do dia para noite. Então, para mim, ter caído na tecnologia foi um balde de água fria, porque eu não sabia nada. Tava começando a ver lógica de programação, orientação programação orientada a objetos, então estava muito crua. E entrei no programa da NTT e fiz a parte da beca de dev, não me encaixei, fui para um projeto para fazer a parte de governança. Ali me identifiquei porque tinha uma pegada mais documental, só que aí fui alocada para um curso de Omni. Então, eu já vinha com um pouco dessa base, fui para o Omni e aí eu me achei, né? Porque código para mim não foi. E aí, quando encontrei o Omni, eu falei, aqui é o meu lugar. Eu já tenho o básico. E hoje, com mais experiência, quase 2 anos aí, eu vejo que, nossa, essa parte de pegar essa bagagem básica faz muita diferença, muita mesmo. Mesmo que o Omni seja uma ferramenta mais fácil de aprender, se você vem do zero para a tecnologia, é muito difícil, muito mesmo. Foram meses, assim, estudando das 5 até Deus sabe que horas para conseguir estar aqui hoje. Não assusta o povo não, Monique. Não, mas eu queria... A curva de aprendizado baixa dela é porque ela estudava 12 horas por dia e trabalhava 8. Não, Monique é a rainha da produtividade. Quando eu tô acordando, eu falo com ela, bom dia, não sei o que. Ela, eu já fiz o curso de não sei o que, fez 3 cursos, deu banho em menino, levou o cachorro para passear. Eu tava acabando de acordar, ficava, meu Deus, minha inspiração de produtividade. Não, gente, é que é a muito minha realidade veio do cru real. Eu não tinha base nenhuma, então eu tinha que fazer acontecer. Não tinha saída. Mas, assim, quem já está estudando, está fazendo, sei lá, faculdade, que para mim, eu vejo que a faculdade dá uma base muito boa, mesmo que ela não te prepare, ela vai te dar essa base essencial para você entrar no mercado. Então, estudem. É só isso mesmo. É porta de entrada realmente para quem, como tá mais difícil, né? Sempre vai ter um estágio, vai ter um beca, né? Exato. Porque lá atrás a gente tava já como júnior, né? Tinha tudo uma coisa. Agora júnior já é um júnior meio que pleno quando o mercado vem, né? Então júnior para pleno. E o que a Monique falou tem sentido, porque às vezes a gente faz transição de carreira e não pegou aquela base que todo mundo hoje em dia tem essa questão de não fazer faculdade, que você não precisa disso, mas aí quando a pessoa começa a atuar, ela começa a ver vários gaps, e aí ela não sabe de onde que ir. Às vezes já arrumou um emprego, voltar, né? E lá voltar para a faculdade, voltar para pegar essa base, porque senão daqui 3, 4 anos você vai sentir cada vez mais falta. Exatamente. E essa parte aí da base, a gente fala também de lógica de programação, né? Claro. O que é um API, como são uma API, o tipo de coisa que a gente tem ali. Porque no Omni a gente consegue fazer if, consegue fazer loop. Então, essa parte de lógica de programação a gente precisa ter uma noçãozinha também. É muito essencial. Isso, que o pessoal acha que é só arrastar caixinha, né? Tem que ter a lógica de programação, regra de negócio também, né? Que
A gente sofre. Bora tirar foto, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? O pessoal tá aí, tá só logado, hein, gente? Bora ligar as câmeras. Tinha que ser obrigado a ligar as câmeras, o pessoal saber que a gente tá logado. Tem um botãozinho aqui que a gente consegue ativar a câmera de vocês, tá? Só avisar. Eita! Vamos lá. Nossa, eu vou lá Tem. ver meu cabelo como é que tá. Já volto. Tá ativando a tua aqui, Monique. A Ingrid falou e ainda fiquei pensando aqui, cara, como eu sou lenta. Eu procurei, brincadeira. procurei aqui. Dá tempo de se arrumar aí, todo mundo. Aí, Júlio, que você Aí, a a galera câmera tá ligando aproveitando aí? Olha o Max aí. Oi, gente. E aí, Max? Mas, beleza. Beleza? Demais, beleza aqui, né? Beleza, meninas? Abertura de câmera é muito boa, gente, ó. Saber que Nunca mais, existem pessoas nunca mais aí. eu vi o Max, nem sabia que o Max ainda existia. Tamo aí, tamo vivo ainda, colega. Graças a Deus, graças a Deus. Lutadores. Todo mundo trabalhando feito louco, hein, Max? Cadê aquele tempo que a gente tinha tempo de ficar fazendo evento todo dia? Saudades. Não tem tempo mais pra nada. Monique, devolve meu fone de Não, é ouvido. muito bacana a né? iniciativa de vocês, as meninas estão de parabéns aí, muito legal a iniciativa de falar um pouquinho de um universo que às vezes o pessoal não fala tanto, né? É. Muito legal. Tentei trazer um pouquinho aí, né? Tem muita coisa, né? Um mundo imenso. E em falar nisso aí, ó, Muita Ingrid, quiser dar uma continuidade aí, a gente super topa, porque, cara, foi bem legal mesmo. Eu comecei, quando eu entrei em Salesforce, eu fui para a Academia Velocity, tá? Eu fui ver, depois eu fiz um movimento contrário de entrar mais no sentido do core. Mas eu cheguei a ver bastante projeto aí, tá? Do universo Velocity, que utiliza, antes até de se falar tanto de Omni Studio. Realmente é muito bacana e eu